Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus que fez o céu e a terra. Quero agradecer nesta manhã aqui em Portugal por estar novamente junto com todos vós. Quero agradecer pelos novos inscritos, por aqueles que vão se inscrever. Já quero deixar claro que já orei por vocês, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também pela pequena Eloá, que eu fiquei sabendo que ela já está melhorando, uma nenenzinha que Deus me deu de orar. Estou muito contente, parente acho que da dona Vânia. Quero agradecer por todos esses milagres que Deus tem me dado de ver esses dias. Não fui eu que fiz nada, eu não sou nada. A honra e a glória pertencem somente a Deus. Mas eu sei que não foi só eu que orei, eu pedi oração para todos vocês do canal. E podem ter certeza que Deus já está fazendo um milagre lá no Brasil com essa criancinha. Quero agradecer também o irmão Leonardo, irmã Luciene, seu esposo e outros irmãos. Se eu for citar nomes aqui, irmão, vai demorar, eu tenho que ler a palavra, mas quero citar exclusivamente o nome da irmã Flor e do irmão Cláudio. É a Flor do irmão Cláudio, né, irmão Cláudio? Você está já dentro do meu coração e com todo o amor em Cristo Jesus, você e sua família, e saiba que você não está sozinho na peleja. E todos os que foram machucados, lançados, jogados fora por alguma instituição religiosa, não se preocupe com isso, irmão, não fique abatido. Pega o teu instrumento, toque na sua casa, reúne com a sua esposa, toca. O importante é Deus ouvir o teu louvor. Não fique pensando que Deus não vai ouvir o teu louvor, ou que Deus não te perdoou, que Deus não está com você. Irmão, só tem um pecado que Deus não vai perdoar nunca, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E você quer saber? Quem blasfema contra o Espírito Santo não gosta de ouvir nada da palavra de Deus, porque já não tem o Espírito Santo, irmão. Por isso que o Senhor diz para não orar, porque não adianta. A pessoa não tem prazer nenhum de ouvir palavra, de escutar hino, de nada. Ele não tem prazer. Se você tem, é porque você tem o Espírito Santo ainda. Ok? Então, irmãos, nós vamos ler aqui para todos vocês que estão sofrendo desprezos e tudo mais, né, passando por dificuldades, como a nossa irmã Lauíce, que precisa de ser operada, e outros irmãos, a irmã Rose, lá nos Estados Unidos, e outros, irmão Israel, e outros irmãos. Irmão, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eu não vou pregar, né, porque é muitos, mas me veio alguns nomes na minha mente aqui, a irmã Paulina, lá de Santa Catarina, né? E outros irmãos também. Outra hora, irmão, eu quero tirar novamente uma oração e quero falar o nome de cada um, tá bom? Vocês mandam os nomes aí que eu quero falar. Tenho saudade de muitos e Deus vai preparar de nós matar essa saudade, se Deus quiser. Vamos ler, irmãos, em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 32, certo, irmãos? E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz o lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a sua cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo: Salvou-se a si mesmo, não pode salvar-se, se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora
Se o ama, porque disse, sou filho de Deus, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os sacerdotes que com ele estavam crucificados. E desta hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. E Deus meu, por que me desamparaste? Somente até aqui, irmão. Em algumas traduções seria Elohim, Elohim, lama sabachthani. Elohim quer dizer Deus. Mas aqui foi escrito Eli, Eli, lama sabachthani. Ok, irmãos? Então, irmãos, vejamos o sofrimento do Mestre na cruz, que passou por tantas dificuldades na terra, irmãos, não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Sendo ele o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Filho do Eterno, o Eterno, o mandou aqui nesta terra, irmão, para cumprir uma missão que nenhum de nós poderíamos cumprir. Nenhum sacerdote, nenhum ancião da época, porque naquela época já existiam anciães. A palavra ancião ou presbítero, vamos dizer assim, já existiam. E os fariseus, que eram homens que se achavam muito santos, a palavra fariseu quer dizer separados, eram homens exclusivistas. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus já não acreditavam. Mas os fariseus eram homens que achavam que o céu era só deles. Como hoje, irmão, existem muitos fariseus aí, que acham que só a sua denominação é que vai entrar no céu, que dentro de outros lugares, ou até mesmo fora de um sistema religioso, porque na verdade, irmãos, muitos sistemas religiosos estão corrompidos. Eu não vou dizer que todos, porque eu não sou juiz para saber das coisas. Dentro daquilo que Deus tem me mostrado, tem existido, irmãos, lugares que têm mudado as suas doutrinas para poder agradar os governantes das suas nações, ou até mesmo agradar para terem uma posição melhor diante das autoridades e serem aplaudidos diante dos homens. Mas o verdadeiro cristão, irmão, ele não espera aplausos, ele não espera ser chamado de um grande homem pelos homens que estão aqui na terra. Vejamos que o maior homem da terra, o maior e melhor, e mais magnífico e deslumbrante, eterno e maravilhoso, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que lhe deram de recompensa, uma cruz. Uma cruz pesada, irmãos, feito de um madeiro lavrado, de uma madeira pesada. Os pregos não eram como esses pregos, irmãos, que tem hoje, mas eram pregos grandes. Eram feitos de uma outra forma, no fogo, com uma certa grossura, que não era normal, não era como nós vemos hoje, esses preguinhos que tem por aí, irmão. Vejamos que a cruz também, irmãos, ela simbolizava um sacrifício de alguém que fosse criminoso ou que tivesse cometido um grande delito, uma grande maldade. E a atrocidade da morte da cruz era muito grande, irmão, porque a pessoa, depois de ser espancada, como o Senhor Jesus foi, porque ele foi o que foi mais espancado, ele levou chibatadas, chicotadas, naqueles chicotes tinham ali neles pontas de pregos, de ossos de animais, enfim. E quando batia uma chicotada daquela, glória ao nome do Senhor. Parece que eu estou vendo, irmão. Tirava pedaço de carne, de couro, irmão. As lesões eram terríveis, a dor era terrível. Para quem já foi em Israel, irmãos, sabe que quando é época de calor, é muito quente. Quando é época de frio, esfria mesmo, mas quando é época de calor, Jerusalém é muito quente.
Imagine no calor, batendo no Senhor. Ele já estava desidratado, sem força, com sede. Teve que passar por dentro da cidade velha, irmãos, da Via Dolorosa, para quem já esteve lá conhece. Saindo da cidade, porque não foi feito o sacrifício, foi fora da cidade, de fora dos muros da cidade, porque todos sabemos que os judeus não sepultam ninguém dentro da cidade. Existe lá uma igreja que se chama Igreja do Santo Sepulcro, mas isso é uma criação humana, porque os judeus não fazem sepultamento dentro da cidade, eles fazem fora dos muros de Jerusalém. Se tiver algum judeu que queira me corrigir, eu agradeço, mas eu creio que é assim até hoje. Eu estive lá, estive no cemitério judeu e vi que os corpos são enterrados do lado de fora dos muros. E o Senhor teve que atravessar toda aquela cidade, irmãos, aquelas ruas estreitas, carregando um peso nas suas costas, nos seus ombros, durante um período, irmãos, em que o seu corpo dilacerado pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, porque não estava levando somente o madeiro que estava lavrado, mas estava levando o pecado da humanidade. A enfermidade do pecado que estava sobre nós, espiritualmente foi colocada sobre ele, a ponto de ele se ver coberto com todo o pecado de toda a humanidade, irmãos. E depois teve que subir, porque, para quem não conhece, ele não foi crucificado num lugar plano. Ele teve que subir um monte que se chama Monte do Gólgota, o lugar da caveira. Tem lá até hoje, eu já estive lá, irmão, por misericórdia. Não em turismo, mas eu fui realmente numa missão espiritual. E lá colocaram ele no meio, colocaram mais 2 salteadores, um do lado, o outro do outro. E ele estava cansado, com sede, pediu água. Então eles, irmãos, molharam uma esponja, irmãos, um determinado produto, irmãos, que tinha misturado com vinagre e outros produtos que faziam amortecer o corpo, para dopar o corpo, vamos dizer assim. E ele recusou aquilo, não tomou. Vai saber de onde saiu aquela água também misturada, se não foi de alguma latrina, porque lá existiam muitas latrinas. Latrinas são banheiros, irmãos, onde os soldados usavam para fazer as suas necessidades. Nós não sabemos, não está escrito isso, mas eu estou aqui deduzindo. Misturaram água com vinagre, mas não só vinagre, tinha mais coisas ali. É que aqui fala fel, mas Deus sabe qual era o preparativo que estava ali, irmão. Aqui o tradutor apenas simplifica. Mas ele sofreu muito, irmão, muito mais além do que está escrito aqui. Pulsação, pressão alta, nível da pressão, da tensão deve ter sido alterado, batimento cardíaco. Pensa bem, irmão. Cansaço físico, mental. E depois o sofrimento dos cravos nas suas mãos, que por certo atravessaram os ossos do seu punho. Porque conforme se prega, poderia se pregar aqui na palma da mão, e aquele prego era tão grande que ele poderia atravessar aqui do outro lado. Ó. Se prega aqui, ó, e faz isso. Ó. Depois pode até se amarrar. Porque se pregasse bem aqui, não ia aguentar o peso do corpo e iria cair, rasgava. Então, por certo, eles pregaram bem aqui na palma, de um jeito mais assim lateral, para que o prego pegasse aqui, pegasse esse osso. Eu creio que deve ter sido assim, eu estou deduzindo. E ficasse firme aqui na cartilagem aqui de dentro do punho. E depois ainda amarraram, por certo, para firmar mais. Depois pregaram os seus pés com aquelas pregos enormes, irmãos, que pareciam mais um... Não sei explicar como deveria ser, mas seriam cravos, chamavam cravos, não é? Irmãos, e depois tem mais, respiração,
ofegante, cansaço, calor. E o sentimento de estar levando o peso da humanidade. E as lembranças de que tudo que ele fez foi só o bem. E hoje, irmãos, líderes denominacionais querem andar de avião, comprar helicópteros, falam que quando recebe Jesus Cristo a pessoa muda de vida no sentido material. Eu não vou dizer que não, quando Deus quer mudar, Ele muda, irmão, claro. Mas não é isso o sentido da morte da cruz. Não é isso o sentido. Quando as coisas estão indo muito bem, a gente fica preocupado, irmãos. Porque quem tem Jesus Cristo, ele tem que passar por alguma provação. Isso é um termômetro da nossa fé. Não é que nós vamos ficar sofrendo o resto da vida. Sempre Deus nos dá uma trégua. Mas quem é que pode dizer, eu tenho Jesus Cristo e nunca passei uma dificuldade? Deus não falou isso. O Senhor Jesus não falou isso. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E tem alguém que fala assim, eu venci o mundo e vós vencereis também. Esse vós vencereis também eu não achei na Escritura, irmão. Se alguém souber onde está escrito, manda para mim. Só está escrito, eu venci o mundo. Quem venceu foi Jesus Cristo. Nós só vamos vencer se nós cremos em Jesus Cristo, irmão. Ninguém vence o mundo se não tiver Jesus Cristo. Vencer o mundo não é lutar contra um exército, não é ter um poder bélico. Vencer o mundo quer dizer vencer o pecado, vencer a promiscuidade, vencer as coisas que muitas das vezes vêm para tirar da nossa alma a fé. Isso é vencer o mundo. Então você, caríssimo irmão e irmã, a humilhação é uma prova que você está vencendo o mundo. Quando você é desprezado, quando alguém fala mal de você, te calunia, te julga você como um enganador, te julga você como um pecador, e você vai buscar o Senhor e Ele te perdoa, você está vencendo o mundo. E quando você vê alguém receber tapinha nas costas, essa aqui, essa denominação é muito boa, esse lugar é muito bom. Irmão, toma cuidado, porque aí então a coisa não deve estar andando muito bem. Quando o inimigo não se levanta contra, tem alguma coisa errada, irmão. Quando ele se levanta, é porque as coisas estão indo bem. Porque Deus está gostando do teu trabalho e alguém quer atrapalhar o teu trabalho. Então continue servindo a Deus da maneira que você pode. Mas naquela denominação eu não posso mais tocar o meu instrumento. Meu caríssimo irmão, irmã, toca na tua casa. Aí de falar de tocar em casa, eu senti agora aqui na palavra, de mandar, dizer para o irmão Cláudio, para a irmã Flor e para o irmão Cláudio, pega essa palavra para vocês, irmão, Deus ama muito vocês. Vamos orar, irmãos, por esse casal, tá bom? Vamos orar por eles, irmãos, eles merecem a nossa oração, porque são humildes, tá bom, irmão? Não abandone eles não. Em orações, e quem me ouvir aqui, irmão, não esquece de apresentar esse casal, porque eles precisam. E irmã, pode ter certeza, viu, irmão Cláudio, pode ter certeza, e me veio agora em mente aqui, na hora da palavra que eu estou pregando, o seu nome, sinal que Deus te ama muito, não só você, mas todos os inscritos do canal, mas Deus colocou você aqui em frente agora, tá bom? O Senhor Jesus, irmão, toda a glória seja dado a Deus, né? O Senhor Jesus, irmão, Ele não desprezou, irmãos, o sofrimento, mas Ele suportou a afronta, Ele suportou a cruz, Ele suportou ser levado como uma ovelha muda ao matadouro por aquele que o tosquia e não abriu a sua boca. O Senhor Jesus foi o puro amor, o Senhor Jesus foi a verdadeira caridade, a caridade com marca registrada, que ficou marcada nas suas mãos e nos seus santos pés. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aquilo que nós, irmãos, hoje podemos dizer, se não fosse pelo seu sacrifício lá no Gólgota e a sua ressurreição, não teríamos opção nenhuma de salvação. Hoje damos glória ao Eterno, o único Deus de Israel, por ter enviado Jesus Cristo
para ser o nosso intercessor, porque diz a palavra, glória ao nome do Senhor, que Ele intercede por nós junto ao Pai. Então, irmão, você não precisa de intercessor, aleluia, aqui na terra, para interceder por você, porque se você for em algum ser humano, homem, muitas das vezes ele pode te ferir, mas se você for buscar Jesus Cristo, não digo todos, irmão, porque tem homens de Deus que têm o Espírito Santo, mas tem homens que já perderam a direção de Deus, e já estão jogando, irmão, aleluia, de um outro lado, já mudaram a camisa, bendito é o teu nome, já estão pregando coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus. O espírito do anticristo já está tomando conta da mente de muitos, mas olha aqui o que diz o Senhor, ele foi levado para ser sepultado, bendito o nome do Senhor, e lá, irmão, depois de ser sepultado, houve uma ressurreição, ele ficou durante 40 dias, irmãos, aqui na terra, depois de ser ressuscitado, anunciando e ensinando aos seus discípulos como deveria de fazer para poder herdar a vida eterna. Irmão e também irmã, toma posse dessa palavra, toma posse dessa linda palavra, de uma palavra de amor, de misericórdia, de uma palavra que não está te condenando, mas que está dizendo para você, se você entregar a tua vida a Jesus Cristo, Ele não te jogará fora. Ah, mas naquela denominação já me jogaram fora. Irmão, denominação, sistema religioso não vai salvar ninguém. O Senhor Jesus, ele veio justamente e lutou contra o maior sistema religioso da época, e lutou contra anciães, contra fariseus, escribas. Sabe o que quer dizer anciães, irmãos? Eram os anciães daquela época lá, que tomavam conta, aleluia, que aconselhavam, estavam junto com os sacerdotes. Fariseus, a palavra fariseu quer dizer separados, eles se achavam separados, por conhecer a lei, eles achavam que eles eram exclusivistas, viviam numa exclusividade, achando que só eles teriam a salvação. Tem tantos fariseus, não é? Mas hoje o Senhor te fala por esta palavra. O Senhor Jesus Cristo combateu e combaterá contra esses fariseus desta época que vivemos. E eles têm que aguardar, porque eles também terão a sua recompensa. E o que eu estou pregando, irmão, não é para atacar ninguém, é para dizer que Jesus Cristo já ressuscitou e Ele está pronto para estender a mão para aquele que clamar a Ele. Clame, busque e responder-te-ei, está escrito, aleluia, anunciar-te-ei coisas grandes e novas que tu ainda não sabe. Ah, mas eu não estou indo em igreja nenhuma. Você é a igreja. Aonde você estiver, você ficando em comunhão com Deus, Deus vai te visitar. Deus pode preparar outros igual você e se juntar com você na sua casa ou em algum lugar, porque o Senhor, Ele não está dentro de paredes, de 4 paredes. O Senhor está no coração daquele que é sincero. Busque o Senhor e você vai ver. Aleluia. Irmãos, uma vez eu estava fazendo uma viagem e dentro daquele carro, irmãos, começamos a cantar hinos e de repente a presença de Deus nos tomou e nós viajamos várias horas e não sentimos, irmão, aqueles quilômetros que nós viajamos, porque ali a presença de Deus estava junto a nós. Irmãos, quantas coisas o Senhor faz, quantos milagres o Senhor faz, quantas maravilhas o Senhor faz. Ele vai fazer uma maravilha com você. Viu, irmão, viu, irmã? Sabe qual a maravilha? Tirar a angústia do teu coração, esse espírito que te condena, que fala que você não tem salvação. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora. Ah, mas aquele ancião, aquele pastor, aquele cooperador, aquele isso, aquele outro falou. Ele falou, mas ele não é Deus, irmão. E o Senhor está falando com você por esta palavra. Quem morreu por você foi Jesus Cristo, e o único que pode salvar a tua alma é Jesus Cristo. Entregue para Ele a tua vida e você encontrará salvação. Oh, meu caro irmão, meu caro amigo, procure Jesus Cristo. Aonde eu encontrarei Ele? Você vai encontrar Ele aí dentro da sua casa agora. Basta você entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e falar com Ele. Não dobrar debaixo de alguma coisa feita pela mão do homem, aleluia, de uma imagem, qualquer coisa parecida, mas debaixo, aleluia,
do Senhor, do sangue de Cristo Jesus, e clame a Ele, e Ele te responderá e mostrará para você que se você crer nele, aleluia, você já está recebendo a salvação, e na hora certa Ele preparará o teu batismo. Não se preocupe, porque o Senhor nunca deixará confundido o justo, mas se você crer nele, e de repente você parte dessa terra, será que você vai ser condenado? Você já não creu em Jesus Cristo? Você já não aceitou Ele? Você acha que Ele vai te jogar fora? Aquele ladrão que estava na cruz foi batizado aonde, irmão? Ele não foi, mas ele creu em Jesus Cristo na última hora. Nós não estamos desprezando o batismo, nós apenas estamos dizendo para você aceitar a Jesus Cristo agora. Como eu aceito? Dobra o teu joelho e fale: Senhor, eu quero entregar a Ti o meu coração e quero aceitar-te como meu único e pessoal Salvador. Muda a minha vida e mostra o caminho que eu hei de tomar. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. O nosso e-mail é simõesraul, aleluia, simõesraul83@gmail.com. E o que for possível de nós podermos ajudar, nós vamos ajudar. Nós não podemos salvar, mas podemos ajudar. Ajudar, eu não quero dizer em sentido financeiro, porque muitas das vezes nós não temos, mas ajudar com palavras, encaminhando e procurando alguém que possa te abraçar do mesmo jeito que nós estamos, porque nossos amigos que nós indicarmos, que estão aí no Brasil, eles têm o mesmo espírito que nós, o espírito do amor de Cristo. Estamos ligados, talvez não na mesma denominação, mas nós estamos ligados na mesma comunhão, porque eu estou servindo a Deus aqui, eu tenho uma denominação que me apoia, porém, irmãos, eu não estou servindo a Deus por denominação, eu estou servindo a Deus com liberdade de espírito, porque o Senhor Jesus já deu essa ordem. Não preciso pedir ordem para ninguém para me anunciar o Evangelho, eu pedir que eu vou em missão para anunciar, não precisa nada disso. O Senhor Jesus já disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todo aquele que crer e for batizado será salvo. Irmão, e também o batismo, ele não disse você tem que orar para o batismo, para ver se Deus confirma. Como que Deus confirma, irmão? Pelo amor de Deus, a palavra de Deus já disse que era para nós irmos e batizando as pessoas em nome conforme o mandamento de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão. Então não precisa orar para isso. Nós anunciamos, se a pessoa crê, eu vou ter que orar. Quantos batismos Deus já me deu de fazer, irmão? Para cancerosos, para pessoas velhinhos que estavam em casa, porque eu levava o tanque dentro do meu carro e fazia na hora, irmão, porque eu sabia que aquela pessoa não ia ter condições de marcar um batismo, de orar ainda. Que isso, irmão, pelo amor de Deus, fosse esperar orar, a pessoa morria e não tinha batismo, a pessoa queria ser batizado na hora, eu já enchia o tanque na hora e já batizava ela na hora, irmão. Glória ao nome santo do Senhor, porque a intenção é salvar as almas. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai usar de muitos nessa obra de salvar almas, porque a obra de Deus tem em todo lugar, irmão. A obra de Deus é o vento, é o ar, é a pedra, é o sol, é a lua, é as estrelas, tudo é obra de Deus. Diz no Salmo 19, os céus manifestam a tua glória, aleluia, e a tua obra, e um dia faz extensão de outro dia, de diferença de outro dia, e uma noite faz... lê lá no Salmo 19, você vai ver que tudo é obra de Deus. Pode ser que em algum lugar não tenha aquela doutrina que você acredita, aquela forma de liturgia que você crê, mas obra de Deus somos nós, criação, obra divina, e onde estiver uma obra de Deus, um ser humano, o Senhor vai fazer chegar a luz da palavra, para que este venha a crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu Salvador, para que não seja enganado pelo espírito do anticristo, que já está manifestando até em algumas denominações. Tenhamos cuidado, sejamos espirituais, e vocês julguem o que eu estou pregando. Veja se eu falei alguma coisa fora do que está escrito. Esta é a pregação. Caríssimos irmãos, coloquem aí no comentário, me ajudem nessa parte, porque senão até eu mesmo fico desanimado. Esses dias eu fiquei desanimado, eu fiz um vídeo, falei: Senhor, ninguém viu, eu acho que eu devo de parar esse trabalho. Irmão, me ajude nessa parte. Eu não estou ganhando nada, só peço que vocês demonstrem que isso está tendo algum fundamento, porque senão eu sinto assim que parece que eu estou falando sozinho. Certo, irmãos?
Por favor, eu peço em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, que a paz e a luz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a paz do Eterno reine nos vossos corações para todos sempre. Amém. Amo vocês e um ósculo santo dentro dos vossos corações. Para os meus companheiros, pregadores, evangelistas e outros que trabalham na internet evangelizando, mesmo sendo de outra forma. Irmãos, tenho muitos que eu já me assinei em canais. Eu orarei por vocês e aqueles que já se inscreveram no meu canal, tem muitos que já estão inscritos até no meu canal. Peço que me perdoe que eu não tenho o mesmo dom que vocês. Vocês são mais práticos, têm um cenário melhor. Mas uma coisa eu sei, eu tenho igual a vocês uma alma e amo vocês também. Um ósculo santo para vocês e um bom trabalho de evangelismo. Deus que vos abençoe a todos. Amém e amém.